Bom dia. É, Algumas pessoas já me fizeram perguntas sobre quando começou o chamado início do fim, a queda do Ocidente enquanto poder geopolítico dominante no mundo. Na verdade, o Ocidente é para forma, né? São os Estados Unidos da América. Porque o Japão é uma colônia, Coreia do Sul é outra colônia, a Austrália é um puxa-saco, o Canadá pouco mais que isso, e a Europa escolheu ser vassala. Então, estamos falando dos Estados Unidos. As pessoas podem argumentar, e é compreensível, que tudo começou a mudar quando, em 24 de fevereiro de 2022, a Federação Russa deu início à operação especial contra o governo da Ucrânia, os nazifascistas incorporados e as forças da OTAN que estavam no Donbass. Falar, a operação especial marca o início do fim. Não, não é. Porque, em última instância, a Federação Russa é simétrica com a OTAN. O início do fim, a verdadeira data, é outra. É 13 de março de 2022. Por quê? Deixa eu te explicar. Em 13 de março de 2022, o Irã lançou uma saraivada de mísseis na cidade de Erbil, no Iraque, num complexo de espionagem do lado do vice-consulado dos Estados Unidos naquela cidade, um complexo de espionagem israelense. Os Estados Unidos falou que não atingiu nada, que não foi nada, Israel nem tocou no assunto. Mas morreram mais de 100 pessoas, em sua grande maioria espiões israelenses. O fato de Israel e dos Estados Unidos não ter dado um pio sobre isso, sabe, só aquelas coisas pró-consulares, disser que não foi nada, foi só um ataque bobo, mas que foi um atentado à soberania, o Iraque não sei o quê. O Iraque falou alguma coisa para a forma, né? Porque você tem que falar que foi uma maldade, vocês mataram espiões israelenses que estavam no nosso território. Não vão dizer isso. Falou que o Irã fez uma maldade, a guarda revolucionária iraniana. Mas a questão é, o dia que o Irã, esquece que foi a guarda revolucionária iraniana, o dia que o Irã atacou um alvo americano e israelense, matando mais de 100 pessoas e destruindo uma base de espião, e nem os Estados Unidos, nem Israel tiveram coragem de dar um pio, nem de retaliar, aí ficou óbvio que o Ocidente já era. Porque, como eu já disse algumas vezes, se nem o Irã eles têm coragem de enfrentar, não vai ser a Federação Russa, não vai ser a China que eles vão ter coragem. Quando eu falo nem Irã, eu não estou desprezando o Irã, não. Porque o Irã usou uma estratégia muito inteligente. Ele lançou os mísseis, aparentemente, da fronteira com o Baluquistão, né, próximo ao Paquistão. Por que ele lançou o míssil de tão longe? Porque é mais ou menos a mesma distância que existe entre Shiraz e Tel Aviv. Então o que o Irã fez foi mandar um recado. Falou assim, essa base de vocês estava protegida até os dentes por sistemas antimísseis e mesmo assim nós a reduzimos até escombros, usando mísseis que estavam na mesmíssima distância que está Shiraz ou Isfahan de Tel Aviv. Então, quando a gente quiser transformar Israel em escombros, a gente transforma. Certo? É óbvio que Israel ficou com medo. É óbvio que Israel entendeu o recado. Muito evidente que Israel entendeu o recado e que os Estados Unidos também entenderam o recado. E outra, foi no dia do aniversário do assassinato do famoso general Soleimani, a traição pelo então presidente Donald Trump. O Irã jurou vingança e todo ano, na data do assassinato dele, eles lançam um ataque contra algum alvo israelense ou americano, matando de 20 até 110 pessoas, como foi o caso. Certo? Então o Irã perdeu completamente o respeito por Israel ou pelos Estados Unidos. E Israel e os Estados Unidos têm medo do Irã. Se eles têm medo do Irã, já na boa. Eles também têm muito medo da China e muito medo da Federação Russa. Eles já entenderam que as coisas mudaram. Certo? O próprio Erdogan desafia abertamente os Estados Unidos e a OTAN. Praticamente toda semana é um desaforo. O último foi ter permitido a navios de guerra russos, somente russos, entrar no Mar Negro. Então, quer dizer, um tapa na cara. O Erdogan fez por quê? Porque ele sabe que pode. Porque ele sabe que a OTAN não vai fazer nada. Então, tá óbvio
que o Ocidente tem poder, claro, os Estados Unidos têm poder, são uma força a ser respeitada, mas não muito, sabe, não muito. O Irã desafia abertamente, o Erdogan, a Turquia também está desafiando abertamente, eu nem vou falar de Federação Russa e China, sabe, já era, já era. O fato do Zelensky está insistindo, das duas malucas lá, a da Finlândia e da Estônia, está desafiando a Federação Russa, falando bobagem, da Lituânia, dia sim, dia também, ofender a Rússia, só prova que eles não entenderam nada. De Taiwan, achar que os Estados Unidos vai protegê-lo, sabe? Só prova que esses países estão sendo governados por pessoas incompetentes que não entenderam nada da situação do mundo hoje. Agora, isso é perigoso. Isso é perigoso porque nós vivíamos em um sistema em que 3 países tinham condição de começar uma guerra global. Estados Unidos, China e Rússia. Mas agora mais países com governantes até mais corajosos ou temerários, você nunca sabe muito bem a diferença, podem fazer isso. Certo? A Turquia pode fazer isso, o Erdogan pode fazer isso. O Ali Khamenei também pode fazer isso, o Irã pode. Porque quando você tinha uma hiperpotência, todo mundo tinha medo. Essa hiperpotência agora é só mais uma superpotência. Que nem as potências regionais, e ainda estamos falando assim, de Irã e Turquia, tem medo mais. Certo? Nem respeito eles têm direito. Então, esse é um mundo instável. O Khamenei, Ali Khamenei, do Irã, ele é muito sábio. Então, embora assim, a coragem, também existe muita sabedoria. O Putin é muito inteligente, o Xi Jinping é inteligente. O Erdogan, não estou falando que ele é burro, ele é inteligente. Só que diferente desses 3, ele é muito audacioso, mas muito audacioso mesmo. E isso pode ser complicado em determinadas circunstâncias. Ele pode cruzar uma linha vermelha sem retorno, sem refletir muito sobre isso. Então, o mundo está geopoliticamente muito instável e os atores capazes de fazer alguma coisa para degringolar tudo, de 3 passou para 5. Dos quais um o Erdogan, ele é mais complicado do que os outros 4, porque ele tem a sua própria agenda e, como eu disse, ele é muito audacioso. Qualquer coisa pode acontecer no Oriente Médio ou no Sudeste da Europa, nos Balcãs. E de qualquer coisa acontecer, para tudo acontecer, a distância é pequena. Então aproveita o Dia dos Pais. A gente não sabe quantos mais a gente vai ter. Ok?